Fala galera, beleza? Vamos lá, 3 Minute Day de hoje. Agora são 2h07 da manhã. Vamos contar aí se foi feita, se não foi feita as coisas de hoje, pra onde que eu andei, o que que eu fiz. Bem, basicamente foi o dia todo trabalhando em cima da criação do site, né? Chegaram alguns livros, eu fiquei feliz, li um bem pouquinho, quase nada, desse livro aqui. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, por enquanto muito fraco, muito ruim, não recomendo. Só por enquanto, né? Não sei, depois terminar de ler o livro e, e vou dar minhas impressões a respeito dele. Depois ficamos trabalhando em cima do site, muito complicado de fazer esse site, não tá sendo fácil pra gente, tá sendo um puta desafio deixar ele com a cara que a gente quer que ele fique, né? Bem profissional e tudo mais. A gente procurou ajuda especializada, mas a gente não achou ainda, né? Uma ajuda especializada. Mas estamos conseguindo nos virar muito bem. O site está ficando muito legal, mas com muito trabalho. Tá. Não conseguimos acabar, tá? A gente fez, sei lá, uns 70% do site, mais ou menos, 75%, talvez. Alguma coisa nesse sentido. E ficou muito tarde, todo mundo busted e acabou a produção por hoje. Tá. No meio do processo, umas 7 e pouco da noite, a gente foi lá para a embaixada do meu sucesso do bairro Mercedes, aqui de Curitiba. Rola tipo uns mastermindzinhos de empreendedores, né? Ideias empreendedoras, troca de geração de valor um para o outro, né? Vários empreendedores estão lá e um começa a gerar valor para o outro. E foi interessante. Hoje a gente falou sobre crises e como sair de crises, né? E vários insights bacanas, assim. Um dos insights veio de uma conversa que eu estava tendo com o Cássio ontem, de por que a WhatsApp se destacou tanto no mercado nacional do inglês. E boa parte é porque resolve o problema do avatar, né? Tipo, o avatar, independente se é o melhor inglês ou o pior inglês ou whatever, não estou entrando nesse tipo de mérito, mas o avatar tem uma necessidade de melhorar o seu currículo profissional. E o Flávio Augusto entende muito bem isso, né? Que o business dele, dentro da WhatsApp, não é inglês, né? É aperfeiçoamento profissional. E aí ele vende, faz upsells de produtos totalmente fora da caixa, né? Ele não tá ali dentro do escopo do inglês, ele está vendendo produtos paralelos para melhorar o currículo do cara. E o cara quer o currículo melhor, então ele não pode aprender inglês em 5 anos, ele tem que aprender em 18. Ele não vai aprender a falar this, mas ele vai falar diz e tá bom, sabe? E de verdade, né? A gente não precisa aprender a falar this, não precisa aprender a falar as coisas muito chiques, somente se comunicar, né? Muita gente quer se comunicar e precisa do currículo e o avatar pede isso e ele não impõe que você aprenda o inglês do jeito tal, ele só te ensina e promete, entrega o que ele promete. E isso é uma sacada legal. A gente estava conversando sobre concorrências, né? E o quanto pensar fora da caixa pode ajudar a gente a sair de uma situação de crise. Foi falado no carro voltando, a gente estava conversando entre a concorrência da Boticário com a Cacau Show, né? Da Boticário com a Copenhagen, tipo, porque elas concorrem no ramo de presentes, né? Não no ramo de perfume e chocolate, né? Não dá, são duas coisas totalmente diferentes. Mas por elas estarem dentro do escopo presentes, elas se tornam concorrentes, né? Entre aspas. E esse mindset do Flávio Augusto aplicado nos negócios, quando a gente sai do escopo do produto que a gente vende, e sim das resoluções das dores que o meu avatar tem, aí passa a ser algo interessante. Então, essa é uma sacada do Mastermind de hoje. Uma outra sacada foi sobre geração de valor, né? Tipo, o Napoleão Hill já previu isso há muitos anos atrás, que cada vez mais as empresas que gerarem mais valor para os seus clientes e tiverem no mindset de servir, né? O cliente é o tipo Deus do bagulho, eles vão se sobressair. E cada vez mais o mercado se cai, né, para esse novo modelo. E a gente recentemente nasceu o Uber, né? E o Uber ele parte dessa premissa, né? O táxi estava dando um serviço porco para os seus clientes, né? O taxista americano mal falava com o passageiro, gritava, era mal educado. O taxista brasileiro também, com aqueles carros naquelas condições péssimas e sempre com história de taxista que enganou o cliente. Todo mundo conhece alguém que um dia foi enganado por um taxista, né?
essas mensagens espalham como um câncer, né, na sociedade. As pessoas têm medo de taxista. E aí, daqui a pouco apareceu um cara, né, brigando, te atendendo bem, te servindo uma água. Hoje em dia isso já se perdeu, mas daqui a pouco eles perdem o espaço, porque a brincadeira é servir bem o cliente, servir bem e poder entrar nesse mindset, né? E a gente foi até para alguns extremos, né, e de piora. Por exemplo, a gente conversou sobre o atendente, comissário de bordo, né? É muito comum, assim, eu não defendo que se trate mal um comissário de bordo, não defendo. De verdade, ele é um ser humano normal e a gente tem que ter respeito com qualquer pessoa. Mas os comissários de bordo, por exemplo, entre eles ficam com raiva quando alguém fala psiu, sabe? Ei, psiu, moço, senhora. De acordo com tinha um comissário de bordo, né, um ex-comissário de bordo lá com a gente, e ele expressou, mas poxa, é chato, sacanagem. E aí a gente foi nesse papo. Tá, mas a brincadeira don't take it personally. Não leva pro pessoal. Serve, né? Serviço para o nosso cliente. Então, quando a gente entende isso realmente paira na nossa cabeça, que o nosso cliente é em primeiro lugar, e a gente, como líder, gestor da nossa empresa, a gente consegue transmitir o mindset por trás disso para os colaboradores, né? Para as pessoas que estão servindo a empresa, como o cliente, na verdade, é o patrão e não o patrão é o patrão, sabe? Parece clichê isso, mas quando a pessoa consegue internalizar isso faz sentido, aí ele não se incomoda de agachar no chão e engraxar o sapato, né? Então, não é sobre respeito, não é pessoal, ele não está ferindo teu respeito, ele é escroto, sabe? Tipo, o cara que faz psiu é escroto se você interpretar assim. Mas às vezes não, sabe? Às vezes o cara tá só tendo um puta bad day ali, ele tá indo fazendo uma viagem porque um parente dele faleceu e ele tá super chateado. E aí ele acaba descontando sem querer em você, mas tipo, se você não leva isso pro pessoal, isso resbala e nem toca em você, né? E ficar sempre com esse mindset de servir é muito foda. E foi uma das coisas que a gente conversou. E outra coisa sobre os feedbacks, que a gente conversou bastante. O quão importante para uma empresa são os feedbacks, né? E abrir canais para feedbacks é muito importante. Não aquela parada ultrapassada de livrinho de sugestão, tipo um feedback que realmente funciona e você está 100% aberto para receber, entre aspas, feedbacks negativos, né? Eu não acredito em feedback negativo, feedback positivo. Superei isso em 2016 lá no Choice Center. Mas feedback é sempre bom, sempre bom. Independente de qualquer coisa, é bom, né? Se você usar a lógica de Caleb, você consegue se tornar antifrágil com teus feedbacks, né? Então, tipo, ele te deixa muito poderoso, cara, sabe? Caleb é o cara que escreveu o livro Antifrágil e o livro Cisne Negro, né? A lógica do Cisne Negro. É muito legal esse conceito, sabe? Você consegue se tornar antifrágil com os feedbacks. Então, aprender com isso é muito importante. Galera, deu 8 minutos e 12. Esse vídeo eu vou ter que colocar duplicado. Eu vou colocar ele tanto nos 3 Minutes Days como no valor, porque teve muita coisa bacana. Beleza? Valeu, falou!